Pastor Gustavo Rabelo, palestra. Amém. Mais uma vez, bom dia com Jesus a cada irmão, cada companheiro. E é uma gratidão poder estar aqui. Ao mesmo tempo, temos uma responsabilidade muito grande de assumir esta plataforma mais uma vez. Como nós já ouvimos nesta manhã, tendo tantos homens mais experientes, mais qualificados para isto. Mas cremos que Deus vai nos ajudar mais uma vez. Falar sobre gratidão, sobre o que Deus tem feito por nós através do ministério, todos nós carregamos esse sentimento de gratidão por isto. Deus continue recompensando o nosso pastor Joaquim Gonçalves, sua família, e agradeço pela confiança depositada em nós mais uma vez. Eu gostaria que nós nos colocássemos de pé e lêssemos a escritura que está em Apocalipse, capítulo 2, verso 2 e 3. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Senhor Jesus Cristo, somos dependentes do Senhor. Pedimos ao Senhor que vivifique em nossos corações esta palavra nesta manhã e continue nos abençoando, nos enchendo mais da tua graça. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos, com o perdão dos nossos pecados, pedimos. Amém, Senhor, amém. Assentai-vos, irmãos. Eu separei alguns tópicos de mensagens que temos ouvido, não somente no encontro, mas desde o recanto, onde nós tivemos o privilégio de participar, estar ali com o nosso pastor, e separamos alguns tópicos aqui. Eu quero tomar a mensagem, a Era de Éfeso, e um pouco da mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Eu estou relendo esta mensagem, esta série de mensagens, e eu gostaria de usar algumas passagens destas mensagens nesta manhã. Ter uma inspiração para entrar em ação. Ter uma inspiração para agir primeiro. Nós acabamos de ouvir esse destaque da mensagem de 2004, agindo sobre o natural, o homem natural. Nós vamos agir sempre fora da vontade de Deus, fazendo as coisas de uma maneira natural, de uma maneira carnal, de uma maneira terrena. Mas quando nós, sob a inspiração de Deus, tomamos a atitude, aquilo passa por cima
das dificuldades, dos problemas, aquilo passa por cima até mesmo de você. O irmão Brana viveu esta experiência. Eu vou tirar este pedestal aqui, pastor. O irmão Brana, ele viveu esta experiência quando sua esposa disse para ele: Billy, eu não te entendo. E ele disse para ela: eu também não me entendo. Quando o homem age sob a inspiração de Deus, muitas das vezes nem ele mesmo entende aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está realizando. Agora, se nós ocupássemos o nosso tempo realmente com a palavra, nós estaríamos vivendo uma vida mais digna do Evangelho. Nós estaríamos mais posicionados naquilo que nós deveríamos estar posicionados. Todos nós carregamos o testemunho daquela irmã de cor que disse para o profeta: eu não sou o que eu quero ser. Eu não sou o que eu devo ser, mas eu não sou o que eu era antes. Nós já temos caminhado um longo trecho do caminho e podemos olhar para trás e dizer assim: nós já não somos mais meninos inconstantes, levados por todos os ventos. Nós já temos pisado em terrenos sólidos, já temos encarado decisões sólidas sob a inspiração de Deus, agindo sob esta inspiração. Eu estou dizendo aqui referências, lembranças, tópicos das mensagens que nós temos ouvido. Aí o pastor Joaquim nos diz assim: você vai ali até o disjuntor da tomada e acende aquela lâmpada. Aquela fiação, ela tem dois lados. Ela tem o lado positivo e o lado negativo. Ela não funciona apenas com o lado positivo, nem tampouco somente com o lado negativo. Aquilo não produz a luz. E ele virou para nós e diz assim: o ministério, ele é da mesma maneira, ele tem dois lados, ele tem o lado positivo e o lado negativo. Ele carrega as duas coisas em si. E nós podemos olhar na Bíblia e observarmos tantos homens que cometeram falhas, tiveram seu lado negativo, que se nós fôssemos julgar por aquilo, nós às vezes teríamos que falar como Davi: este homem deve morrer. Este homem tem que morrer. Nós ouvimos ontem: apenas aquele homem que conhece a justiça sabe valorizar a misericórdia. Este homem deve morrer. Mas o julgamento tem que ser proferido. Mas eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque muitas são as suas misericórdias. Ao lado negativo, a fiação sendo puxada, o fio, a fase neutra sendo trazida. E vamos olhar o positivo daquele ministério. Vamos levá-lo para o Novo Testamento, para o positivo. E vamos conectar ali os dois fios. E vamos ver a luz brilhar. Vamos ver a luz acender. Vamos ver aquilo refletir. Vamos ver os frutos.
a revelação de ministério, ela não é para todos. Muitos que estão no ministério não têm revelação de ministério. Nós já ouvimos o nosso pastor dizendo assim: a coisa deve começar por você, ela deve começar por mim. Eu estou incluído em tudo isto. A primeira pessoa que tem que valorizar o ministério que eu carrego sou eu mesmo. Se eu não valorizo isso, se eu não dou valor a isto, como eu vou esperar valor dos outros? O que é que eu estou fazendo? Como é que nós estamos agindo? O profeta pregou a mensagem para quem iremos nós, a partir do parágrafo 108, falando sobre aquele construtor, aquele arquiteto, engenheiro, que construiu um edifício, mais ou menos com 50 lojas, um lugar gigantesco, e quando aquilo ficou pronto, ele observou que a fundação tinha saído errada. A fundação estava errada, estava comprometida. Todo o seu trabalho estava comprometido. E o profeta diz: aquilo simplesmente serviu para que o empreiteiro que construiu aquilo subisse no topo daquele edifício e saltasse lá embaixo e cometesse suicídio. Agora, como que eu estou construindo este edifício? Como que nós estamos construindo este edifício? Não tendo discernimento, você compreenderá quem não é eleito. Se você não tem o discernimento, você vai compreender aquele que não é eleito. E não compreenderá quem de fato é eleito. Paulo nos diz isto. O carnal, ele não compreende o espiritual. E o espiritual discerne bem tudo e de ninguém ele é discernido. Vamos mais um pouquinho aqui. Deixa eu começar aqui na mensagem à era de Éfeso, a partir do parágrafo 43. A verdadeira igreja de Jesus Cristo, a noiva, é comparada com o ouro puro. Sua justiça é a justiça dele. Seus atributos são os mesmos atributos gloriosos dele. Sua identidade se encontra nele. O que ele é, ela o reflete. Ela está sujeita a manifestar o que ele tem. Nela não há culpa. Ela é gloriosa por dentro e por fora. Agora, de que maneira nós estamos tratando esse corpo glorioso por dentro e por fora? Eu estava conversando com um irmão que ele já trabalhou no garimpo de diamantes. E eu perguntei para ele, falei: irmão, como que eu vou descobrir se é um diamante? Ele virou para mim e disse: pastor, não tem como explicar. Mas quando o senhor pegar um diamante, o senhor não joga aquilo fora. Aí ele falou: é como aquele pai que estava com seus filhos garimpando ali no rio. E aquela criança pegava ali uma pedra e disse: papai, eu achei um diamante. E ele falava: joga fora. Ele jogava fora. Logo pegava outra e dizia: papai, eu achei um diamante.
Ele dizia: jogue fora, meu filho. Ele jogava aquilo fora. Mas de repente ele pegou uma pedra e disse: papai, eu achei o diamante. Agora, nós não estamos mais como este menino garimpando um diamante. Nós estamos com o diamante nas nossas mãos. Nós estamos com o diamante, nós estamos trabalhando com essa noiva que é gloriosa por dentro e por fora. Não em busca disto, em busca daquilo, desde o princípio até o fim. É a obra de seu Senhor, e todas as suas obras são perfeitas. De fato, nela está resumido e manifesto o propósito e a sabedoria eterna de Deus. Como pode alguém sondá-la? Eu vou dar vida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nós ouvimos aqui a respeito do reavivamento, o pastor Adalto falando ontem, a respeito do reavivamento, sempre fazendo barulho e querendo alcançar e trazer números e isto e aquilo, e vamos encher. Mas o profeta nos diz na mensagem o que é necessário para vencer toda a incredulidade, a nossa fé. Parágrafo 25. Ele diz que um reavivamento não é somente trazer novos membros para a igreja. Não é somente fazer aquele levantamento e trazer novas pessoas, mas é fazer reviver aquilo que nós já possuímos. É trazer vida para aquilo que nós já temos. E o profeta diz que vencer, na mensagem Como Poderei Vencer, ele diz: vencer é conservar vida em você. Agora, como que eu vou conservar vida em mim mesmo? Indo em busca de um diamante. Quando o diamante está nas nossas mãos. Na mensagem Mostra-nos o Pai, isso nos basta. O profeta conta uma história, isso é muito bonito, essa história. A partir do parágrafo 38, aliás 36, ele fala sobre um pequeno menino, um garotinho, que ele chegou no seu pastor e disse: pastor, eu ouvi você falar muito de Deus. O senhor prega e eu já ouvi o senhor falar tanto a respeito de Deus. Alguém pode ver a Deus? E aquele pastor diz para o garoto: não, querido, disse, ninguém pode ver a Deus e viver. Aquele garotinho saiu decepcionado, sendo apenas um garoto. E ele não ficou satisfeito com a resposta daquele pastor. E ele correu e perguntou à sua mãe. E a sua mãe disse que não sabia. E ele perguntou ao professor da escola dominical. E ele não sabia. Disse: ninguém pode ver a Deus. Não há como você ver a Deus e viver. Mas ele costumava ficar no rio, a 6 milhas lá em cima, perto da ilha. E havia um velho pescador lá, que tinha uma barba branca e comprida. E ele ficava com aquele pescador. E um dia eles subiram ao rio e uma tempestade veio. E depois da tempestade eles desceram o rio. Qualquer barqueiro aqui sabe qual é o ritmo do remo e a sensação das ondas que viram os remos. E o velho, aquele velho pescador, ele já está velho, como nós ouvimos aqui, não é? Falando sobre Samuel, já está velho. E o velho pescador olhou em volta, e o sol havia saído,
e havia um cenário de arco-íris, as folhas haviam sido todas lavadas e estavam bonitas, e o velho continuou manejando o barco, e lágrimas começaram a rolar por suas bochechas, e ele se afastou um pouco e olhou para trás novamente, e o pequeno companheiro, aquele pequeno garotinho, assentado na popa do barco, ele ficou tão entusiasmado com aquele quadro que ele estava observando, que ele correu no meio do barco e disse: Senhor, eu vou lhe fazer uma pergunta, que a minha mãe não pôde me responder, meu pai não pôde me responder, meu pastor, meu professor de escola dominical, ninguém pôde me responder. Disse: eu acredito que existe um Deus. E ele disse: eu poderia vê-lo? Eu posso olhar para ele? Ora, era demais para aquele velho pescador. Ele apenas recolheu os seus remos, lançou as mãos no rosto e chorou como um bebê. Ele alcançou aquele garotinho e colocou seus braços em volta dele e disse: Deus abençoe o seu coração, querido. O que você veio ver? O que eu vim ver? O que eu estou olhando? O que nós estamos olhando? Deus abençoe o seu coração, querido. Tudo o que eu vi nos últimos 35 anos foi Deus. Tudo o que eu tenho visto nos últimos 35 anos foi Deus. Oh, claro, havia tanto de Deus dentro daquele velho pescador, que ele podia vê-lo por fora. Você quer ver o agir de Deus? Traga para dentro de você e você vai manifestá-lo por fora. Você vai manifestá-lo pelo lado de fora. Olha, lá não há Deus, lá isto, aquilo, você não pode ver, vamos ouvir só isso, vamos fazer só aquilo, vamos fazer só aquilo. Enquanto isso, o velho barco está passando e tudo que nós temos visto é Deus operando dia após dia, Deus manifestando, Deus aperfeiçoando, Deus trazendo para nós tudo aquilo que nós precisamos. Então, nós não estamos em busca de um. Nós ouvimos aqui, é mais um grupo, é mais um isso, é aquilo, é um. Não, nós não estamos em busca de um. Nós estamos correndo com o ministério que Deus tem levantado. Nós estamos dando passos no ministério. Nós temos que ter esta confiança em nós. O Espírito Santo, ele não tem um ministério de acusar. Não, o Abraão não se assentou lá debaixo dos carvalhais e começou a dizer para Eloi: olha, não preocupa com Ló, não, ele foi para lá porque ele quis. Não, deixa aquilo, e acusou, e apontou falhas e defeitos e problemas. Não, Abraão intercedeu. O verdadeiro ministério intercede. Intercede, nós já ouvimos aqui, mesmo Ló estando errado, mesmo estando caído, mesmo tendo causado danos a Abraão. Abraão disse: se tiver 50, o senhor não poupa a cidade? O profeta diz que Abraão sabia que o ministério de Ló não tinha alcançado nem 50. E ele foi baixando, até que chegou e disse: se tiver 5.
Se tiver 5, o Senhor não pouparia, o Senhor não teria misericórdia se tiver apenas 5. O ministério de Ló não conseguiu nem 5. Nós estamos trabalhando, nós estamos atendendo, servindo a uma noiva gloriosa. A uma noiva gloriosa por dentro e por fora. Nós estamos lutando por algo glorioso. Deus tem ciúme dos seus. Deus tem ciúme dos seus. O que nós estamos fazendo? Nós ouvimos o nosso pastor dizendo lá no recanto, nós estamos vivendo em um dia em que as atenções das pessoas estão sendo divididas. Está se levantando constantemente, se levanta um, se levanta outro, e dividindo as atenções. E trazendo as pessoas a olhar para si, olhar para o homem, olhar para isso, e se levanta outro, e faz isto e faz aquilo, e dividindo as atenções. Aí nós encontramos D.L. Moody assentado lá no seu banquinho, e aquele secretário dele com o jornal na mão, e lendo para D.L. Moody a matéria daquele repórter. Eu não sei o que as pessoas vão lá para ver aquele velho sem aparência, aquele velho que rabugento, aquele isto, aquele outro. Eu não sei o que as pessoas encontram naquilo. O profeta diz que D.L. Moody deu um sorriso de alegria, de prazer, de gratidão, e diz: graças a Deus, as pessoas não estão vindo aqui para ver Moody, elas estão vindo para ver Cristo. O verdadeiro ministério aponta para Cristo, tira os olhos do homem. O profeta pregou a mensagem: olhe sempre para Jesus. E ele disse: se você olhar no homem, Deus vai fazer com que aquele homem caia. Se você estiver olhando no homem, Deus vai fazer com que aquele homem tropece, para que você aprenda que você tem que olhar para ele. Agora, nós já temos ouvido muitas vezes aqui, nós não vamos nos referir ao homem, nós não estamos nos referindo ao homem, nós estamos nos referindo ao ministério. Ao ministério levantado por Deus. Nos dias de Moisés, Coré, Datã e Abirão estavam chamando a atenção dos homens para si. Eles subiam num tamburetinho lá e diziam: olha, não é só Moisés, Deus não fala só com Moisés. Quando eu falo ministério, eu não estou me referindo a uma pessoa apenas, porque nós não temos ministérios, nós temos um ministério, e nele está enquadrado cada um de nós. Todos nós fazemos parte deste ministério. Não, mas Deus não fala só com Moisés, não, Deus fala com cada um de nós. Nós ouvimos hoje nesse programa sobre a música, fazendo a mesma coisa, quando foi rodado aquele trechinho, cantando o mesmo hino, fazendo a mesma coisa, fora do Espírito. Agora, nós não vamos levar, nós já ouvimos, nós não vamos levar para as denominações, isso e aquilo outro. Quantos homens estão pregando a mensagem fora do espírito da mensagem? Vamos ouvir só o irmão Brana, nós já temos ouvido. Coisa maravilhosa ouvir a voz de Deus através do nosso profeta. E quando sai ali fora,
difamando, quando sai ali fora, fazendo isto, fazendo aquilo, fazendo aquilo, fazendo aquilo, fora do espírito da mensagem, fora daquilo que Deus tem dado para nós. O ministério, ele é aprimorado, ele é aperfeiçoado. Filipenses 1,6. Ele é aperfeiçoado através de quê? É de tapinha nas costas, é de mar de rosas, é de bonança, é de tantas coisas, leitos macios, como diz o profeta. Quando Deus foi aperfeiçoar a Davi, ele começou a aperfeiçoá-lo com o urso. Logo, ele encontrou o leão. Logo, ele estava diante do gigante. E o verdadeiro ministério, ele é aprimorado, ele é aperfeiçoado através das pancadas, através das lutas, das perseguições, das traições. E muitas vezes nós lemos isso na vida do apóstolo São Paulo. Demas tinha, vamos dizer assim, Demas tinha razão de olhar para Paulo e dizer, Paulo perdeu o ministério dele. Ele perdeu o Espírito Santo. Acabou. Perdeu. Veja essa mulher fazendo isso, e perseguindo, e fazendo aquilo, e fazendo aquilo, e fazendo aquilo. Paulo perdeu. Acabou. E vemos Paulo, parece que num ato de desespero, decepcionado, vemos, eu estou dizendo parece, escrevendo lá assim, olha, depois de ter convertido a tantos, depois de ser amado por tantos, traga minha capa que ficou lá, só tenho ela, só ficou isto. Todo mundo me abandonou, só restou, estraga aquela capa que eu estou com frio. Que situação que chegou ao apóstolo Paulo. Pancadas o levaram a dizer assim, trago em meu corpo as marcas de Cristo. A vida que agora vivo, não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Não sou eu que estou vivendo, não sou eu que estou, é Cristo vivendo em mim. Agora, irmãos, nós estamos tratando com algo precioso. E esta noiva gloriosa, ela carrega em si os mesmos sofrimentos que Cristo experimentou. É o caráter de Cristo sendo forjado em nós através do sofrimento, através das lutas, das provas. E ela é despojada de seus bens, sua vida está em perigo, ela está reputada como ovelhas para o matadouro, ela está morta todo o tempo, ela é afligida todo o tempo, ela sofre muito, mas contudo, ela não se vinga e nem tampouco causa sofrimento a outros. Nem tampouco causa sofrimento a outros. Agora, veja de que maneira tão bela o Salvador louva e recomenda os seus filhos, e ele está inteiramente atento às suas boas atitudes espirituais e à sua conduta.
Ele está atento às suas boas atitudes espirituais e à sua conduta. Ele sabe que existe fraquezas entre eles. Ele sabe, todos nós temos que olhar para nós e nos envergonhar das nossas fraquezas. Paulo chegou a dizer: de um homem como este eu me envergonho. De um como este eu me envergonho. Mas o Salvador, todavia, não diz nada contra. Ele sabe como animar-nos nas coisas justas e como desanimar-nos nas coisas injustas. Ele sabe como conduzir, ele sabe como levar as coisas, ele sabe como fazer as coisas. Nós, muitas vezes, por agir de uma maneira terrena, carnal, não sabemos como nos comportar diante de situações. Nós temos ouvido o nosso pastor dizer aqui, às vezes quando você está exercendo a estatura de um varão perfeito, alguém pode dizer assim: olha, ele está calado, ele está consentindo com aquilo. Ele está consentindo e você está exercendo a estatura de um varão perfeito. Você está sendo paciente, você está sendo temperante. Mas veja como Deus sabe animar os seus filhos. Veja como Ele faz. Veja de que maneira Ele conduz os seus filhos. Nunca vá se desanimar, santo de Deus. Não desanime, santo de Deus. Levante a cabeça. Levante a cabeça, continue firme. Continue firme, exerça aquilo pelo que você foi chamado. Não se desanime. Deus não é mau para esquecer a sua obra de amor. Ele sabe como te animar. Enquanto isto acontece, Ele anda no meio de sua igreja. Aí nós vamos ver então um homem, quando ele sai da frente. Nós ouvimos no encontro passado aqui, aquele homem, o primeiro carro, eu não cheguei a conhecer. Um progresso grande, mas a manivela estava lá. Vai rodar a manivela, e foi vindo. Logo veio a chave, você dá a partida. E hoje não está usando nem chave mais para dar a partida. Hoje não usa nem chave, nós vamos ficar lá atrás, manivelando as coisas. O irmão Branham olha para si e diz assim: quando William Branham sair da frente, Deus fará coisas que William Branham desconhece. Nós estamos vivendo um momento de olhar para nós e sairmos da frente. Não está na hora de nós nos importarmos mais com cada um de nós. Nós ouvimos ontem o pastor Adalto falando lá naquela palestra sobre o Filho do Homem. Nós estamos chegando ao momento em que a nossa reputação não importa muito mais. O nosso nome, isto ou aquilo outro, o que importa agora para nós é corrermos esta carreira com paciência, apontando para os nossos irmãos o rumo correto. Paulo chegou a dizer: eu fui louco. O irmão Branham era chamado disto, daquilo outro. O irmão Branham nunca parou para dar satisfação a nada. Quando aquele irmão chegou para ele e disse: irmão Branham, isto é a respeito da sua família. O irmão Branham diz: eu não quero te ouvir.
Ah, irmão Brana, mas isso é a sua família. Se eu parar para te ouvir, eu vou afundar, afundar, afundar. Eu já estava predestinado a passar por isto. São esses trancos, são essas pancadas que vai trazendo amadurecimento a nós, que vai nos levando à posição, como nós ouvimos ontem, de olhar para cima e dizer assim: eu quero ser um melhor cristão. Vai nos levando àquela posição que o irmão Brana diz na mensagem, o sinal: eu quero ser um ministro aos ministros, eu quero ser um exemplo, eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo, é tudo que eu quero. Ainda que eu tenha que ser reduzido a nada, mas o que eu quero é ser cheio do Espírito Santo, é andar na posição correta. Não é independente de olhar para um lado e olhar para o outro, e balançar para um lado, balançar para o outro. Não vamos olhar para isso, não. É aquele pigmeuzinho, aquele homenzinho sem condição, baixinho, pequeno, sem nenhuma condição nele, mas você está correndo com a mensagem do rei debaixo do braço. Você está dizendo: eu estou andando com a mensagem do rei. Ah, você é um ministro. Você é um ministro do quíntuplo de Efésios. Você é um destes que fazem parte deste ministério. Olhe para o lado. Olhe para o lado agora e veja o que você tem visto em todo esse tempo. O que você tem visto, o irmão Brana chegou a dizer: se você vem para ver falhas, o diabo vai te mostrar. Ele vai apontar. Ele vai apontar e vai dizer: está errado nisso, está errado naquilo, está errado nisso, está errado naquilo. Não, mas nós estamos vendo Deus. Estamos vendo Deus, o que nós temos visto é Deus. É Deus. Deus, observe aqui, o irmão Brana diz assim: observe muitos falsos profetas. Observe o que lhes dirão constantemente, que se você não crer neles e no que eles dizem, então você estará condenado. Você está perdido. É como aquele dragão, chamado dragão de Komodo. Ele não é um caçador nato como o leão. Ele é um carniceiro. Vive comendo carniças, e por comer carniças, coisas podres, a sua boca, a sua saliva é venenosa. E ele morde a sua presa. Ele não a mata de uma vez, mas ele fica seguindo aquela presa até que aquilo infeccione e ela morre para ele comer. E esta tem sido a atitude de muitas pessoas, o apóstolo diz, com peçonha na língua. Peçonha mortal, saliva mortal. Injetando. Nosso pastor disse lá no recanto, colocando, você fica ouvindo, vai entrando bichos nos seus ouvidos, e logo aquilo está na alma e você está morto. Nós não somos como o urubu, nosso pastor disse lá no recanto também. Você pode encontrar sim um urubu assentado num monte de semente, com a pomba e comendo, e às vezes abrindo suas asas e fazendo isto e fazendo aquilo, e agradecendo e dizendo: olha, o irmão Brana disse, o irmão Brana disse, o irmão Brana disse, o irmão Brana disse.
Mas você não vai encontrar a pomba lá na carniça se banqueteando com o urubu. Ela sabe que se ela comer daquilo, ela morre. Oh, Deus. Nós ouvimos aqui na terça-feira, pastor Júnior Fialho, foi muito destacado isso aí, eu anotei isso também, pastor Adalto. Apostasia, a célula apóstata, o que ela está preparada para fazer ali é para matar. É para matar, é para derrubar, é para destruir, é para acabar. Enganando, sendo enganados. Mas o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, 2 Timóteo capítulo 3, que chegaria o tempo que o desvario deles seria um manifesto. Homens amantes de si mesmos, presunçosos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A Bíblia diz, destes aparta-te, afasta-te deles. Tenha o tampão do Espírito Santo em seus ouvidos, para ouvir apenas aquilo que Deus fala. Tenha o filtro de Deus em seus ouvidos. Não, e eles não vão mudar muitas coisas mais, as coisas grandes, nós já ouvimos aqui, as coisas grandes não enganam mais. As coisas grandes não derrubam mais, as raposas grandes não entram na vinha, mas as raposinhas entram, as pequenas coisinhas, e mudar ainda que seja uma só palavra, ou subtrair, ou acrescentar. Este foi o estratagema original de Satanás no jardim do Éden. E ele apenas acrescentou uma só palavrinha ao que Deus havia dito, e ali foi o fim. Ali foi o fim, uma só palavrinha. E isto trouxe morte e destruição. Somente uma palavra acrescentada ou uma palavra tirada, e o espírito antipalavra e anticristo começou a operar. Porém, não tema, pequeno rebanho. Não tema, pequeno rebanho. Não tema, pequeno rebanho. Fique com a palavra. Mantenha esta palavra entre você e o diabo. Você não tem que ser educado com o diabo. O profeta diz isso, você não tem que ser educado com ele. O pastor Adil disse há muito tempo atrás, quem controla uma conversa é quem escuta. Você não tem que ser educado, você tem que dizer para aquela pessoa, irmão, eu não quero te ouvir. A revelação significa mais para você do que você pode imaginar, do que você pode se dar conta. Ela nunca é super enfatizada. O que não tem deixado você comer, se banquetear nesse banquete podre, é a revelação. O que não tem deixado você entrar por esse caminho, é a revelação. Mas isto nós obtemos, isto nós vimos com facilidade? Não é fácil. O profeta diz na mensagem a revelação de Jesus Cristo, parágrafo 16 a seguir, ele diz assim, necessitará de habilidade para ouvir de Deus. Será necessário habilidade, será necessário uma instrução sobrenatural. Aí nós encontramos Paulo falando para Timóteo, capítulo
3, segunda carta a Timóteo, nós encontramos Paulo dizendo assim para Timóteo: tu, porém, Timóteo, meu filho amado, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Você vê Paulo exortando a Timóteo, encorajando a Timóteo e sempre dizendo para Timóteo assim: olha, permaneça no que aprendeu. Lembra-te do que você foi ensinado. Lembra-te, permaneça naquilo que você aprendeu, Timóteo. Oh, nós somos os Timóteos desta era. Cada um de nós somos os Timóteos desta era. E este Deus tem nos dado esta instrução sobrenatural. Um passo fora disso é um passo fora da palavra. Uma atitude fora disto é o eu que está dizendo. O irmão Brana disse que as pessoas chegavam nele e diziam: irmão Brana, vá até lá em casa e diga: assim diz o Senhor. E ele dizia: se eu fizer isto, vai ser o assim diz o William Brana. Se eu fizer isso, vai ser o assim diz o William Brana. Eu dependo dele, nós dependemos dele. Agora, é a palavra ou é a revelação de Deus que dará a você autoridade sobre o diabo. É a revelação de Deus que dará a você autoridade sobre o diabo. E você pode ver porque é que aqueles que acrescentam ou tiram dela serão condenados. Terá que ser assim, porque quem pode acrescentar ou tirar da revelação perfeita de Deus e vencer o inimigo? Por isso que não há santidade nas vidas. Não há mais santidade nas vidas. Quem pode fazer isto e vencer o inimigo? Não há nenhum poder tão prevalecedor como a revelação da palavra. Não há nenhum poder tão prevalecedor como a revelação da palavra. Vamos apenas ouvir. Vamos, parágrafo 17. Somente lendo a palavra para eles, a bênção estava ali. Não fazia diferença se fosse lida ou ouvida. Não fazia diferença se fosse lida ou ouvida. Não, o que nós temos que fazer, o que nós temos que ter é um espírito puro. É entrarmos no espírito. Veja o que o irmão Brana diz aqui na mensagem A Visão de Pátimos. Veja, a totalidade da vida cristã é estar em seu espírito. Estando no Espírito de Deus, você pode descansar. Você pode caminhar com tranquilidade. Tem que ser o Espírito de Deus em nós. Tem que ser o Espírito de Deus em nós, ou todos os nossos esforços são em vão. Ou tudo que nós fazemos será em vão.
se há algo de bom que virá a mim, se há algo de bom que virá a você, tem que ser revelado pelo Espírito, confirmado pela palavra e manifestado por meio dos resultados que produz. Revelado pelo Espírito, confirmado pela palavra e manifestado por meio dos resultados que produz. Agora, nós necessitamos então de estar no Espírito ou não? Nós precisamos viver no Espírito ou não? Aí o irmão Brana fala, você tem notado como o mundo entra no Espírito das coisas do mundo e chegam a ser parte daquilo? Agora, o nosso espírito, o nosso espírito é limpo, é novo, é verdadeiro, é tranquilo, é sério. Porém, não obstante, cheio do gozo do Senhor. O cristão deveria estar mais exuberante e cheio de prazer no Senhor do que o mundo quando saboreia as delícias de seus prazeres. Tanto os cristãos como os do mundo são humanos. Temos sentimentos, temos fraquezas, temos isto, temos aquilo. Ambos têm emoções. A diferença é que o coração e as emoções do cristão estão inteiramente no Senhor da glória e seu amor, enquanto que o mundo satisfaz a carne. Eu disse para os irmãos lá em Patos há poucos dias, há poucos anos atrás, eu trabalhei em cartório por muito tempo. Você às vezes ia conferir algum documento e você encontrava lá do lar. A mulher era dependente. Os filhos, às vezes até uma idade, eram dependentes. Mas hoje, falar que é do lar hoje é uma afronta. Acabou a dependência. Agora, se naturalmente falando, a dependência acabou, e espiritualmente? Foi o tempo em que a igreja dependia de Deus. Foi o tempo. Hoje é muito fácil subir ali cantar, é muito fácil subir ali pregar, fazer isto, fazer aquilo, e levantam e profetizam e fazem tantas coisas. Vivem qualquer tipo de vida, fazem qualquer tipo de coisa lá fora. O irmão Brana chega a dizer assim, você pega ali um tocador e o coloca ali, ele toca e logo na noite seguinte ele está numa boate tocando ali o mesmo instrumento. Não, mas eu falo por mim, cada um fala por si, para que nós cheguemos até aqui, nós dependemos de Deus. Nós dependemos, eu dependo disto. Nós somos dependentes ainda. A noiva do Senhor Jesus Cristo, o irmão Brana diz na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, ela não é uma namoradeira independente aí fora. Não, a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela é dependente dEle. Ela é dependente dEle, ela depende dEle. Nós dependemos de Deus ainda. Nós dependemos disto, do ministério. Nós dependemos da direção de Deus. Ou estaremos indo contra aquilo que Deus tem feito. Nós somos dependentes dEle, ou senão vamos ficar perguntando assim, eu posso ver Deus? Eu posso ver Deus, e vamos ficar ouvindo lados. Não, você não pode.
Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, enquanto o velho barquinho está passando. O velho barquinho está passando, não com muito modernismo. Ali não tem o motor feito pelo homem, mas o velho barquinho está passando ali com o remo, a coisa antiga, a coisa natural, e olhando para o lado e dizendo: eu vejo Deus. Há tanto tempo eu estou vendo Deus. Há tanto tempo eu estou... Tudo que eu vejo é totalmente Deus. Totalmente Deus. Tudo que eu estou vendo é Deus. Ah, meus irmãos, quando nós pudermos tirar todas as picuinhas humanas, quando nós pudermos tirar de nós todas as coisas humanas que nos atrapalham, e entrarmos neste velho barquinho que está passando, nós vamos poder chorar como aquele pescador, vamos poder passar a mão na barba e dizer: tudo que eu estou vendo é Deus. O irmão Branham diz que os bancos dos que choram têm sido colocados nos porões. A coisa o diabo tem entrado, tão sutilmente tem entrado e tem modernizado as coisas. Não, nós não estamos falando na denominação, mas estamos falando na mensagem. Tem modernizado as coisas. A eletrônica, e isso está modernizando. Mas observe, pare, olhe. Veja o barquinho passando. O barquinho passando no tempo de Deus. Veja o ritmo de Deus naquele barquinho. O remo, o ritmo de Deus naquele barquinho. As coisas acontecendo no tempo de Deus, da maneira que Deus quer que aconteça. Veja passando o barquinho. Você não pode perder, você não pode entrar, você não pode fazer isto, fazer aquilo. Não. Seja dependente de Deus. Seja dependente de Deus, seja dependente da palavra, da mensagem. Seja dependente daquilo que Deus tem feito. Você não é uma noiva independente e agindo pelas suas próprias vontades, pela sua própria convicção. Agindo de acordo com seus próprios desejos. Não, nós não somos assim. Nós somos dependentes de Deus. Espere, tenha paciência. Deus abrirá os olhos na hora certa. Quantas vezes nós já temos ouvido: quando eu vejo algo que eu não entendo, eu espero e na hora certa Deus desvenda aquilo e aquilo se manifesta. Mas nós somos tão apressados, nós somos tão nervosos, tão apressados. Não, vamos ser dependentes de Deus. Vamos agir de acordo com aquilo que Deus quer que nós façamos. Vamos viver da maneira que Deus quer que nós vivamos. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, nos ajudando. Deus os abençoe.
Graças a Deus que nos dá a vitória mais esta manhã, através desta palestra abençoada. Agora nós vamos para o intervalo. São 11 horas, não 10 às 11h15. 11h15 a gente retorna. Só para mim, é porque eu estava esquecendo aqui, pastor Júnior, o senhor me passou aqui esse pedido do irmão José Pérez. Ele comunica que a sua companheira, sua esposa, em 24 de fevereiro deste ano, ela partiu para o Senhor. O nome dela é Irmã Aparecida Pérez, com 77 anos de vida. Nossos sentimentos. Senhor, obrigado. Esse termo parece ser fraco, mas o coração faz isso ficar muito forte diante do teu trono. Somos agradecidos a ti pela tua mão poderosa que continua aqui, a tua presença aqui, em tudo que olhamos aqui, temos visto o Senhor. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Abençoa este intervalo, é o que te pedimos. Amém. Agora só enfia o dedo no copo d'água aí. Enfia. Para ver se fez buraco. Deus abençoe. Aleluia. Esse aqui é o pior. Ainda bem que não é com todos, né, pastor? Não. Não é com todos. Com alguns, não muda nada, né? Entendi. Então, às 11h15, voltemos